Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 46. Lin Moyu fez a segunda pergunta. Tudo bem usar mais? Bai Yuan sorriu. É difícil dizer. Cada habilidade é diferente e algumas habilidades são inúteis apenas treinando. Esse conhecimento será entendido quando você realmente se matricular. O professor vai ensiná-lo em detalhes. Habilidades e conhecimento são uma disciplina completa e sistemática e não podem ser explicadas claramente em duas palavras. Lin Moyu entendeu isso. Bai Yuan já havia deixado claro e não continuou a perguntar. As flutuações de energia não pararam. Onda após onda, o tempo todo. De vez em quando, há uma luz que ilumina o céu noturno. É tudo difícil. Lin Moyu pensou em seu coração. À primeira vista, a Academia Xiajing deixou uma profunda impressão em Lin Moyu. Os alunos aqui estão trabalhando duro. Você também pode praticar suas habilidades no meio da noite. Pense nas suas habilidades. Não parece muito conveniente praticar. A Academia Xiajing foi inesperada. Os dois caminharam muito para chegar ao destino. Esta é a área residencial. Você mora aqui hoje e alguém lhe contará os detalhes específicos. Você se lembra que na Academia Xiajing, a maioria das coisas pode ser negociada. No entanto, com base na situação consensual de ambas as partes, não há compra e venda forçada. Alguém já estava esperando e correu rapidamente depois de ver Bai Yuan. Eu vi Shirakami-sama. O homem saudou Bai Yi com muito respeito. O Deus Branco tem um status extremamente elevado no Império Xinxia e é respeitado por inúmeras pessoas. Mesmo que Lin Moyu não tenha dito nada em palavras, ele também respeitava Bai Yuan em seu coração. Bai Yuan acenou com a cabeça. Ele vai deixar isso com você, eu irei primeiro. Descanse bem, amanhã virá para te levar. Bai Yuan está muito ocupado e é impossível fazer tudo sozinho. Poder vir buscar Lin Moyu pessoalmente desta vez já é uma grande honra. Existem algumas pessoas em todo o Império Xinxia que podem desfrutar desse tipo de tratamento. A expressão de Lin Moyu era calma e seu tom era igualmente plano. Bom. Com uma palavra simples, Bai Yuan não disse nada, mas assustou a pessoa ao lado dele. Quem ousou falar com Bai Yuan tão friamente? Ele nunca tinha visto isso. Inesperadamente, Bai Yuan apenas acenou com a cabeça, então se virou e saiu, e desapareceu na escuridão em um piscar de olhos. Lin Moyu foi trazido por Bai Yuan, e essa pessoa não se atreveu a esnobar. Ele perguntou educadamente, você é Lin Moyu, certo? Lin Moyu acenou com a cabeça, sim. Oh! Tom permaneceu plano. O homem ficou um pouco desconfortável e sentiu que as palavras de Lin Mo eram muito frias. Mas não ousei dizer mais nada. Onde você quer viver? Temos uma variedade de opções aqui. A Universidade de Xiajing não é apenas uma grande faculdade, mas também uma grande área residencial. Existem várias opções. Dormitório quádruplo, duplo e individual. Moradia isolada. Moradia com campo de treino. O preço de diferentes casas varia muito. Capítulo 60. Os pontos devem ser gastos na lâmina. Lin Moyu pode ser considerado como um verdadeiro conhecedor do fato de que pontos são melhores do que moedas de ouro. Dormitório de 4 camas é o mais barato, 500 pontos em janeiro. Dormitório para 2 pessoas, 1.000 pontos por mês. O dormitório individual custa 2.000 pontos por mês. Quanto às casas unifamiliares, os pontos exigidos todos os meses são dezenas de milhares. Se você não tiver pontos, também pode pagar com ouro.
Em seguida, adicione mais 2 zeros a ele. O dormitório para 4 pessoas custa 50.000 moedas de ouro por mês e o dormitório individual custa 200.000 moedas de ouro. Realmente não é barato. Lin Moyu agora tem algumas centenas de moedas de ouro em seu corpo. Cada ponto pode ser trocado por 100 moedas. No entanto, as moedas de ouro não podem ser trocadas por pontos. Se descoberto, punições severas serão aplicadas. Bai Yuan disse que na Academia Xiajinjin, a maioria das coisas pode ser negociada. As moedas de ouro são trocadas por pontos, que pertencem a uma pequena parte. Além disso, existem muitos recursos que só podem ser adquiridos com pontos. Dessa forma, os pontos tornam-se a moeda forte mais importante da instituição. Onde você puder usar moedas de ouro, definitivamente não usará pontos. Os pontos podem ser salvos. Pela narração detalhada daquela pessoa, Lin Moyu já sabia muito. Seu nome é Jian Tão e ele é um estudante que foi admitido na Academia Xiajinjin no ano retrasado. Agora trabalho como zelador na área residencial, responsável pela gestão de algumas pequenas coisas, e ao mesmo tempo ganho pontos. Pelas palavras dele, você pode ouvir que não é fácil ganhar pontos. Pode ser por causa do relacionamento de Bai Yuan que Jian Tão é particularmente educado com Lin Moyu. Colega Lin, sei que você acabou de concluir o grande exame e deve ganhar muitos pontos. Mas ainda tenho que avisar, os pontos podem ser economizados, há muitos lugares para usar os pontos depois. Lin Moyu provavelmente entendeu que deveria guardar algumas flores. Porém, ele não tinha moedas de ouro e não queria viver com pessoas. Eu quero um dormitório individual. Jian Tão olhou para Lin Moyu, tem certeza? Lin Moyu assentiu. Jian Tão suspirou, infelizmente, é realmente rico e obstinado. Agora você não sabe economizar, quando souber como é difícil ganhar pontos, vai se arrepender. Ele suspirou, como se alguém tivesse uma história. Com Lin Moyu na área residencial, entrei no edifício 8 e fui direto para o segundo andar. O edifício 8 é um dormitório individual. Já tem gente no segundo andar menos 206, 208, 209, e o resto é ninguém, você mesmo escolhe. Lin Moyu olhou em uma fileira e apontou para o mais próximo, apenas este. Quarto 201. Dê-me sua carteira de identidade e eu farei um registro. A carteira de identidade deve ser usada por você mesmo e, mesmo que a perca, é inútil que terceiros a peguem. Jian Tão pegou uma máquina, passou a carteira de identidade e Lin Moyu tirou suas impressões digitais. Com um sinal sonoro, os pontos são deduzidos. Os olhos de Jian Tão se arregalaram de repente e ele soltou um grito estranho. Como você tem tantos pontos? A máquina está exibindo o saldo de pontos de Lin Moyu. Depois de deduzir 1.000 pontos, ainda restam pontos. Mais de 130.000 pontos surpreenderam Jian Tão. Lin Moyu disse, a recompensa dada. Jian Tão olhou para Lin Moyu como um deus da riqueza. Não é de admirar que você tenha que morar em um único dormitório, acontece que você tem tantos pontos. Desde que entrei na escola, ganhei menos de 10.000 pontos, nem mesmo uma fração dos seus. Que homem rico! Bem, de agora em diante, a sala 201 do prédio 8 será o seu dormitório. Ninguém pode entrar sem a sua permissão. Ninguém mais pode alugar este dormitório até que você desista do aluguel. Você tenha um bom descanso, encontre-me para alguma coisa. Lin Moyu acenou com a cabeça e perguntou de repente, Senhor, você já ouviu falar de Lin Moan? Jian Tão pensou por um momento e balançou a cabeça, eu não ouvi falar disso. Seu nome é Lin Moyu, Lin Moan é seu parente. Tem muita gente na Academia Xiajinjin, é normal que você não tenha ouvido falar dela, você pode ir ao escritório de assuntos acadêmicos amanhã e perguntar. Jian Tão disse muito mais, e antes de sair, disse de repente, a propósito, amanhã lembre-se de comprar um comunicador, caso contrário será muito inconveniente. Fechando a porta do dormitório, as raízes dos meus ouvidos finalmente clarearam.
Dormitório individual, não grande, simples e muito limpo. Lin Moyu sentou-se na cama e começou a meditar, recuperando seu poder mental. No início da manhã seguinte, houve uma batida na porta do dormitório. Lin Moyu abriu a porta, seus olhos brilharam de surpresa, mas também de surpresa. Ning Yi, que não era visto há muitos dias, ficou na porta lindamente. O que há de errado? Você não me conhece. Lin Moyu sorriu levemente. Reconheça. Capítulo 47. Ning Yi sorriu. Deu um passeio. Vou levá-lo para o café da manhã e depois levá-lo para se familiarizar com a Academia Xiaojingjing. Há uma lanchonete universitária próxima à área residencial e, de manhã cedo, muitas pessoas vêm para comer. Ning Yi rapidamente pegou uma pilha de comida. Alguns deles. O apetite de Ning Yi é como sempre. Quando ele estava prestes a pagar, Lin Moyu tirou sua carteira de identidade. Eu irei. Ning Yi sorriu e não parou. Com uma queda, 5 pontos foram deduzidos. Ning Yi ficou surpreso. Você realmente pagou com pontos? Você pode pagar aqui e não precisa de pontos onde posso usar moedas de ouro. Lin Moyu disse suavemente, não tenho moedas de ouro. Ning Yi deu um tapinha na cabeça. Você não tem moedas de ouro, apenas diga, a senhorita Ben tem moedas de ouro. Não desperdice pontos, pontos são difíceis de ganhar. Lin Moyu sorriu. Está tudo bem. Ning Yi disse com alegria, tudo bem, são apenas 5 pontos. De qualquer forma, lembre-se, onde você pode usar moedas de ouro no futuro, definitivamente não use pontos. Os pontos são gastos na lâmina. Lin Moyu aceitou humildemente. Tive tempo de ir à bolsa e vender todos os materiais e armas adquiridos recentemente. Pelo menos algumas moedas de ouro podem ser trocadas. Pensando nisso, uma pedra preciosa apareceu na palma da mão de Lin Moyu. Capítulo 61. Informações em branco. Onde foi minha irmã? Goblin núcleo de cristal de Goblin como um rubi perfeito. Deslumbrante e cativante. Lin Moyu entregou a Ning Yi. Enviar para você. Uau! Isso é lindo! Ning Yi percebeu à primeira vista que esse núcleo de cristal era incomum. Depois de começar, há uma explosão de calor para dissipar o frio. A detecção traz uma brisa fresca. Este é o núcleo de cristal do Rei Goblin. Os olhos de Ning Yi brilharam de surpresa. Lin Moyu assentiu. Ning Yi segurou o núcleo de cristal como um rubi, olhando para a esquerda e para a direita, com os olhos cheios de semelhança. Você sabe o valor? Lin Moyu balançou a cabeça, não muito certo. Foi conhecido pela primeira vez na bolsa, quando a missão valia 100.000 moedas de ouro. Mais tarde, Ong Yi disse a ele que valia pelo menos 500.000 moedas de ouro. No entanto, Lin Moyu sentiu que poderia haver mais de 500.000. Caso contrário, o jovem líder da guilda da dinastia não seria tão emocionante. Embora a fonte seja apenas uma cópia de baixo nível, a dificuldade de pesadelo da cópia de baixo nível não é algo que qualquer um possa ignorar se quiser. Ning Yi estava de bom humor e disse com cuidado, este é o item principal do Goblin King's Ring, joias boas, no valor de dezenas de milhões. Essa coisa, se você levar para negociação, o preço deve estar em torno de 10 milhões. 10 milhões, Lin Mo disse levemente, ele não esperava que fosse tão valioso. Wang Yi não pareceu entender muito bem e até disse que valia pelo menos 500.000, 2 zeros a menos. A guilda da dinastia é ainda mais cruel e, se você quiser obter 100.000, simplesmente engane aqueles que não entendem. 10 milhões é realmente muito caro para as pessoas comuns. Mas para Ning Yi, não deveria ser nada. Afinal, o mesmo pergaminho de habilidade intermediária no valor de dezenas de milhões de dólares, ela disse que poderia enviar. Ning Yi gostou muito do núcleo de cristal do Goblin King e o aceitou sem cerimônia. Obrigado. Lin Moyu sorriu levemente. Apenas pegue isso. Depois de comer, Ning Yi levou Lin Moyu para se familiarizar com a Academia Xiaojingjing.
Na Academia Xiajinjin, há o intercâmbio imperial e o intercâmbio da academia. O ouro pode ser negociado na Bolsa Imperial. A troca da academia é de propriedade da Universidade de Xiajinjin e todos os pontos são usados para negociar nela. Em algumas coisas, você não pode comprar no Imperial Exchange. Além do intercâmbio, existem dezenas de campos de treinamento de habilidades na Academia Xiajinjin, que estão distribuídos em diversos locais da academia. O acesso ao campo de treinamento de habilidades não é gratuito e custa pontos. Conhecida como comparável à Biblioteca Imperial, a Biblioteca de Xiajinjin possui um grande número de materiais e livros. Além de alguns livros que podem ser visualizados gratuitamente, alguns materiais avançados também exigem pontos. Enfim, sem pontos fica difícil se movimentar na academia, o que só garante que você não vai morrer de fome. Sob a introdução de Ning Yi, Lin Moyu se familiarizou com a academia. No escritório de assuntos acadêmicos, Lin Moyu passou pelos procedimentos finais de admissão. Na verdade, Bai Yuan já o ajudou a lidar com a maioria de suas formalidades. Também por causa do relacionamento de Bai Yuan, o professor do gabinete de assuntos acadêmicos foi muito educado com Lin Moyu. No gabinete de assuntos acadêmicos, Lin Moyu perguntou sobre Lin Moan. Após a investigação, há de fato registro de matrícula de Lin Moan. Mas agora as informações sobre ela estão completamente em branco. Quando ele saiu do escritório de assuntos acadêmicos, Lin Moyu tinha uma preocupação óbvia em seus olhos. Ning Yi confortou, Lin Moan é sua família, certo? Irmã. Lin Moyu disse em voz baixa. Ele não entendia por que as informações de Lin Moan estavam em branco. Existem registros de matrícula, indicando que Lin Moan entrou na Academia Xiajinjin. Ning Yi disse, na verdade, é normal que as informações fiquem em branco. Lin Moyu olhou, esperando obter uma resposta da boca de Ning Yi. É possível que ela tenha ido cumprir tarefas especiais determinadas pela academia, algumas das quais devem ser mantidas em segredo, e as informações não podem ser consultadas durante este período. Também é possível que ela tenha saído da escola, e não me refiro ao abandono, mas ingresso na academia que pertence à escola. Existem muitas faculdades afiliadas à universidade e parecem pertencer à academia, mas na verdade são relativamente independentes. Por exemplo, a mais famosa é a Genesis Academy, além da Shannon Academy, a Flying Sky Academy e assim por diante. Existem mais de uma dúzia de faculdades como esta e, se você ingressar nelas, as informações também estarão em branco. Então você não precisa se preocupar. Sua irmã pode ter ingressado em uma certa academia. A audição. Para a explicação de Ning Yi, Lin Moyu ficou um pouco aliviado. Ele já havia chegado à Academia Xiajinjin, embora não tenha conseguido encontrar Lin Moan na primeira vez. Mas como já veio, sempre pode ser encontrado. Ele lembrou que a última vez que Lin Moan o contatou foi há 3 meses. Nos últimos 3 meses, não houve notícias dela. Talvez esteja realmente em uma missão. Ok, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Com um sorriso, Ning Yi confortou Lin Moyu. O sorriso era tão quente quanto o sol e também foi infectado por Lin Moyu. Obrigado. Ning Yi riu, obrigado. Dê um passeio, é hora de começar a trabalhar. Estou aqui hoje para familiarizá-los com a academia, mas tenho uma tarefa pela frente. Por meio-dia, eles apenas caminharam pelas áreas públicas da escola. A escola é muito grande, e a área pública ocupa menos de 1/10 da instituição. Ainda existem muitas faculdades na academia, e quem não é academia não pode entrar de jeito nenhum. Academia do Dragão Oculto. Havia algumas pessoas lá dentro, que pareciam estar discutindo alguma coisa. Ning Yi entrou com Lin Moyu. E está de volta. Uma mulher alta viu Ning Yi e cumprimentou-a. Ning Yi sorriu. Irmã Peach, vou trazer alguém. A mulher olhou para Lin Moyu. Este é o que Lord Shirakami disse. É ele. Ning Yi naturalmente puxou a irmã Peach e apresentou. Lin Moyu,
o campeão nacional deste ano. Irmã Peach, nossa capitã. A irmã Peach se apresentou generosamente. Olá, meu nome é Jian Tal, nível 23, Cavaleiro Elfo. Lin Moyu disse suavemente. Lin Moyu, nível 17, Necromante. Capítulo 62. Os cães mordem as pessoas não podem morder os cães. A expressão de Jian Tal não mudou. Mas o resto das pessoas ficou com uma pequena surpresa no rosto. É apenas o nível 17, que piada. Mesmo se você quiser trazer alguém, você não pode simplesmente encontrar um gato ou cachorro. Com um pouco de arrogância na voz, um homem com um cajado entrou no pátio. Ning Yi demonstrou uma expressão de descontentamento. Ling Zhen, preste atenção quando falar, Moyu é o campeão nacional. Ling Zhen zombou. É apenas um campeão nacional. Comparado a nós, o campeão nacional é um peido. Aqueles campeões nacionais do passado não passam despercebidos, um por um, o lixo parece alguma coisa. Ele era extremamente arrogante e não colocava Lin Moyu em seus olhos, muito menos o campeão nacional em seus olhos. Ao mesmo tempo, as pessoas no pátio também demonstraram orgulho, uma por uma. Parecia que o que Ling Zhen disse era verdade. Capítulo 48. O campeão nacional realmente não foi colocado nos olhos deles. Ling Zhen, você fala como um peido, cheiro morto e cheiro morto. Ning Yi foi direto. Ling Zhen bufou friamente e ignorou Ning Yi, mas ergueu a cabeça com orgulho. Seu nome é Lin Moyu, certo? Eu sei que você foi apresentado por Lord Bai Shen. Não pense que se você tiver um relacionamento com Shirakami-sama, você pode fazer o que quiser. Em nossa equipe Dragão Oculto, o que importa é força. Neste julgamento, não há problema em fazer mais um, mas por favor cale a boca e não fale, é melhor não fazer barulho e não nos arrastar para baixo, senão serei o primeiro a ser cruel com você. Lin Moyu ficou um pouco sem palavras, sentindo que esse cara era um pouco arrogante. Não é que ele não tenha visto uma pessoa orgulhosa, Xia Shuai está bastante orgulhoso, família senhorita Xia. Mas não é como esse cara. Morte cerebral. Lin Moyu falou de repente. O rosto de Lin Zhen mudou. O que você me diz? Oh! O cajado mágico em sua mão de repente explodiu em chamas vermelhas e enormes flutuações de energia varreram. Ning Yi parou na frente de Lin Moyu. Ling Zhen, você se atreve a fazer um movimento. Jian Tal também se aproximou para bloquear a frente de Ling Zhen neste momento. Ling Zhen, pare. Olhando para Jian Tal, Ling Zhen gradualmente retraiu seu impulso e a chama do cajado foi extinta. Irmã Peach, vou te dar uma cara. Dizendo isso, ele olhou ferozmente para Lin Moyu, caminhou para o lado e parou de falar. No entanto, seu ressentimento em relação a Lin Moyu era óbvio. Jian Tal virou-se para Lin Moyu e disse, partiremos amanhã de manhã às 9 horas e nos reuniremos aqui. Os detalhes do julgamento só serão divulgados amanhã. Lin Moyu acenou com a cabeça, eu sei. Vamos comprar alguma coisa e nos preparar. Ning Yi puxou Lin Moyu e saiu. Vendo os dois saindo, Jian Tal suspirou levemente. Ling Zhen, eu sei que você tem rancor. Mas as queixas privadas não podem afetar o julgamento, e ele foi apresentado por Shirakami-sama, então você precisa prestar atenção. Ling Zhen não respirava bem, tenho senso de proporção, mas estou um pouco zangado, mesmo que queira trazer pessoas, tenho que trazer pessoas úteis. Que profissão é necromante e você já ouviu falar? Jian Tal balançou a cabeça e disse, ele é um campeão nacional, embora o campeão nacional não signifique nada para nós, mas ser capaz de se tornar um campeão deve ser excelente. Alguém ao lado dele interveio, necromante parece ser uma nova classe que acabou de aparecer este ano, e dizem que ainda é a única classe. Ling Zhen ainda tinha desdém. Basicamente, uma nova profissão aparece a cada poucos anos e a maioria dos resultados são lixo. Ning Yi puxou Lin Moyu para a bolsa e disse enquanto caminhava, não brigue com aquele cara, ele é um louco,
não vale a pena. Lin Moyu disse suavemente, os cães mordem as pessoas não podem morder os cães. Haha! Ning Yi achou graça, mas não esperava que Lin Moyu tivesse esse lado. Os dois vieram para o mercado imperial. Lin Moyu vendeu rapidamente todos os itens que conseguiu na cópia da West Sea Mini. Ele não escolheu a remessa. Os materiais foram entregues para a tarefa de reciclagem na troca. As armas e equipamentos obtidos foram vendidos diretamente na bolsa. As armas são classificadas com ferro preto, bronze, prata, ouro, platina, diamantes e lendas e mitos. Bronze é apenas uma arma básica, adequada para profissionais de nível 10 a 20, e não vale muito. Basicamente, o preço de cada arma gira em torno de 10 mil. Depois que Lin Moyu esvaziou seu espaço de armazenamento, ele trocou por 230 mil moedas de ouro. Não é muito, mas é o suficiente para ele usar por um tempo. Ning Yi disse, amanhã vai para o julgamento, você compra um remédio vermelho e azul. O remédio vermelho e azul em sua boca é na verdade uma poção de cura e uma poção mágica. Poções de cura podem ser usadas para tratar ferimentos, e como as poções no frasco são vermelhas, são chamadas de vermelhas pelas profissões. O mesmo vale para a poção mágica, em homenagem à poção azul, que é usada para restaurar o poder mental. As duas poções são indiscutivelmente os consumíveis mais utilizados pelos profissionais. Poção de vida primária, que pode ser usada para tratar ferimentos, adequada para nível 20 abaixo, tempo de espera de 1 hora. Poção psicotrópica primária, pode ser usada para restaurar o poder mental, adequada para nível 20 abaixo, tempo de espera de 1 hora. Ambos. Poções custam 1000 ouro. Seguindo a sugestão de Ning Yi, Lin Moyu comprou 10 garrafas cada. Custou 20 mil moedas de ouro. Lin Moyu usou 200 mil moedas de ouro para comprar mais 2 pergaminhos de habilidades primárias. Restavam apenas 10 mil moedas de ouro. É realmente uma corrida de dinheiro. Depois os dois foram ao intercâmbio acadêmico e compraram um comunicador com 100 pontos. O comunicador tem o formato de um relógio, fácil de usar na mão e obrigatório para todos os alunos. Os dois adicionaram amigos para que possam ser contatados a qualquer momento. Ning Yi apertou sua mãozinha, revelando sua pele branca como a neve. No futuro, posso assediar você a qualquer hora e em qualquer lugar. Lin Moyu olhou para Ning Yi, que parecia uma flor de borboleta, e então mostrou um leve sorriso. Capítulo 63 – Novas habilidades, maldições. De acordo com o que Ning Yi disse, originalmente neste julgamento, havia também um participante que era o irmão mais novo de Lin Zhen. Mas por causa da intervenção de Bai Shen, a posição do irmão mais novo de Lin Zhen foi superada. Então Lin Zhen ficou muito enojado quando viu. Ning Yi não sabia o conteúdo específico do julgamento. Mas ela sabia que este julgamento era muito importante e tinha requisitos específicos para a classificação. Nem muito alto, nem muito baixo. Tudo não será conhecido até amanhã. Lin Moyu não levou Lin Zhen a sério. Aos seus olhos, Lin Zhen é um palhaço saltador, o que não vale a pena mencionar. Ele não está orgulhoso, ele está confiante. Ele está confiante de que não será mais fraco do que qualquer profissional abaixo do nível 30. O pequeno dormitório está claro como o dia. Um pergaminho de habilidade para iniciantes é ativado. A massa leve envolveu Lin Moyu. Após alguns minutos, o fotóforo desaparece. Lin Moyu suspirou. E não adquiriu novas competências. Usar pergaminhos de habilidade não necessariamente desperta 100% das habilidades. Mesmo que a habilidade de despertar não seja necessariamente uma habilidade nova, é provável que seja uma habilidade antiga que já foi dominada. Em suma, nenhuma nova habilidade foi dominada. Isso é uma coisa normal. Com mais e mais habilidades dominadas. Se você quiser despertar e aprender novas habilidades, o uso de pergaminhos de habilidades também aumentará significativamente. O pergaminho de habilidade principal custa apenas 100 mil moedas de ouro,
O que não é caro, mesmo se você usar 100 peças, ou seja, 10 milhões. Mas o pergaminho de habilidade intermediário requer 10 milhões de folhas, e se usado em grandes quantidades, o preço será lindo. Lin Moyu tinha 2 pergaminhos de habilidades primárias, um não teve sucesso e ele usou o segundo. A massa leve apareceu novamente, envolvendo Lin Moyu. Gradualmente, Lin Moyu sentiu que seu corpo estava quente e uma respiração estranha emergiu de seu corpo. Esse sentimento ele experimentou. Um pouco de alegria em meu coração. Novas habilidades. Este teste de habilidade não foi desperdiçado. Habilidade de aquisição, maldição lenta. Maldição de velocidade lenta, nível 1 amaldiçoa inimigos em um raio de 5 metros, reduzindo a velocidade do inimigo em 5% por 1 minuto. Através. Aumento de talentos. O alcance da maldição mudou de 5 metros para 100 metros, e o efeito de retardamento aumentou de 5% para 100%. Reduz a velocidade em 100%, incluindo velocidade de ataque e velocidade de ação. Isto quase duplica o poder de ataque do inimigo. E dura até 20 minutos. Habilidade divina, outra habilidade divina. Lin Moyu estudou a maldição lenta. Minhas habilidades podem ser divididas em convocação, ataque e maldição, e não sei se haverá outros sistemas para ingressar. A habilidade de maldição enfraquece muito o inimigo, não apenas aumenta muito a segurança, mas também aumenta seu poder de ataque disfarçado. Não importa qual série, eles são muito poderosos. Depois de estudar a habilidade, ele consumiu o poder espiritual para convocar 4 guerreiros esqueletos e então bebeu uma garrafa de poção espiritual primária. O poder mental começou a se recuperar rapidamente. Após 10 minutos recuperando 100 de poder espiritual, o efeito da poção desapareceu. Conhecendo o efeito da poção, Lin Moyu começou a entrar em estado meditativo. 100 pontos de poder mental, 1 hora para beber uma garrafa. Para seu poder espiritual de até 1000 pontos, era apenas 1/10 disso. Se você depender apenas do remédio para se recuperar, leva 10 horas. No geral, não é muito mais rápido que a meditação. Se a meditação for usada com poções, calculou Lin Moyu, na verdade, a eficiência não melhorou muito. Interromper a meditação repetidamente para tomar remédios afetará muito o efeito da meditação. Deixando os problemas de lado, o ganho supera a perda. O comunicador emitiu uma música agradável, tirando Lin Moyu de seu estado meditativo. O toque é definido por Ningyi. O comunicador de Lin Moyu era apenas Ningyi. Levante-se, bunda seca ao sol. Capítulo 49. Assim que foi conectado, ouve a voz estranha de Ningyi. Estou lá embaixo, descemos e tomamos café da manhã juntos, e vou embora depois de comer. Bom. Ningyi comprou muita comida. Não sei quanto tempo vai demorar desta vez, preciso preparar mais comida. Caso contrário, como da última vez, quase não matei a sorta bem de fome. Que bom ter sua batata doce. Lin Mo sorriu estupidamente. Obviamente, há pãezinhos que não comem, mas querem comer batata doce. Lin Moyu silenciosamente seguiu atrás e pagou. Depois de gastar 10.000 moedas de ouro, a comida comprada foi suficiente para 2 pessoas comerem durante um mês. Felizmente, o espaço de armazenamento não é pequeno e pode ser guardado. O consumo da Shajinjin Academy é muito alto e gastar dinheiro é como água corrente. 10.000 moedas de ouro, se colocadas na cidade de Shihai, são suficientes para Lin Moyu comer por vários anos. Jian Taotao e várias pessoas da Hidden Dragon Academy já estavam esperando. Não apenas Jian Taotao e outros, mas também muitas pessoas na academia, cada uma formando uma equipe. Ningyi puxou Lin Moyu e se aproximou. Jian Taotao olhou para a hora e disse seriamente, depois de se teletransportar, não ande por aí. Não é a primeira vez que ela vai ter um julgamento, ela claramente tem experiência. Ling Zhen olhou para Lin Moyu com desgosto. Rapaz, não se segure. Ning.
Yi bufou friamente. Só não se contenha. Jian Taotao estava com dor de cabeça. Não importa quais contradições ou ideias você tenha, coloque-as após o julgamento. A importância deste julgamento, todos vocês devem saber. Agora todo mundo apresenta sua profissão. Como capitã, ela teve que reunir o time. Mesmo que seja apenas uma solidariedade superficial, isso deve ser feito. Caso contrário, este julgamento pode muito bem desistir. Duan Gao, nível 20, profeta. Miao Yu, nível 20, elfo ancião. Profeta e elfo ancião são classes auxiliares e são classes auxiliares raras. Os profetas aumentam principalmente o status de vários status, e se uma equipe tiver um profeta de alto nível e o profeta for suficientemente habilidoso, o poder de combate da equipe pode ser pelo menos duplicado. Os elfos anciãos pertencem à profissão do tipo babá, especializados em cura, ao mesmo tempo em que são capazes de controlar monstros de forma simples. Sob o olhar de Jian Taotao, Ling Zhen disse relutantemente, Ling Zhen, nível 21, feiticeiro. Assim como os magos elementais, os bruxos também são classes de magos e também são raros. Existem sobreposições e diferenças de competências entre os dois lados. Ning Yi, nível 19, assassino das sombras. Lin Moyu, nível 17, necromante. Jian Taotao, nível 23, cavaleiro elfo. O olhar de Jian Taotao varreu todos. Repito, este julgamento deve ser unido. Se alguém se atrever a atrasar o julgamento, não me culpe por ser cruel. A expressão de Jian Taotao era séria e até Ling Zhen apurou os ouvidos neste momento. Ning Yi sorriu e disse, Irmã Peach, fique tranquila, definitivamente não afetaremos o julgamento. Ah! Uma matriz gigante de teletransporte apareceu de repente no ar. Hidden Dragon Academy, inicia o teletransporte experimental. Capítulo 64, Missão de teste. Uma enorme sombra de torre apareceu no céu das lágrimas da sereia. A torre gigante é celestial e ampla. É o divino Chata. Ning Yi sussurrou. Lin Moyu também ficou um pouco chocado neste momento. Ele não tinha visto o divino Chata desde que entrou na academia Xiajinjin. Inesperadamente, o divino Chata apareceu no ar. A torre da torre emitiu 1000 raios de luz, envolvendo a academia do dragão oculto. Os estudantes da Hidden Dragon Academy foram teletransportados simultaneamente para o Trial Ground. O teletransporte durou mais de 10 segundos, e pelo momento da transmissão, pôde-se julgar que o local do julgamento estava longe da academia Xiajin. O som da maré do oceano soou em meus ouvidos. A cidade de Shihai fica perto do mar e Lin Moyu está muito familiarizado com o som das ondas e não vai entender mal que o local do julgamento é a beira-mar. Coloque os pés de volta no chão. A visão se recuperou rapidamente e a forte luz do sol se espalhou. Lin Moyu teve uma ilusão, como se tivesse retornado ao litoral da cidade de Shihai. O rostinho de Ning Yi estava um pouco pálido e sua pequena mão agarrou com força o braço de Lin Moyu. A boquinha fez beicinho, o rosto cheio de descontentamento. Tonto, o teletransporte de longa distância é muito bom para eles. Missões de sereia. Apenas 3 lágrimas de sereia serão lançadas por ano. Mermaiditis pode ser usado para criar um equipamento muito especial, que é muito útil. A localização da Ilha da Sereia não está dentro do território do nosso Império Shenxia. Portanto, todos os anos que vierem para a Ilha da Sereia, além do nosso Império Shenxia, haverá outros países. Desta vez, temos todas as equipes da Hidden Dragon Academy e somos a segunda equipe. Não temos apenas que competir com nossos colegas da Hidden Dragon Academy, mas também com profissionais de outros países. Jian Taotao explicou toda a situação. Ning Yi perguntou, e então? Caso estejamos em cima deles, vamos matar alguém? Enquanto falava, ela inconscientemente olhou para Lin Moyu. Lin Moyu realmente matou pessoas. Ao ouvir que iam matar, várias pessoas ficaram visivelmente nervosas, apenas Lin Moyu ficou indiferente. Jian Taotao balançou a cabeça,
Geralmente não. Coisas semelhantes já aconteceram antes, então eles guardam a porta da cópia e não os deixam entrar, e raramente matam de verdade. A audição. Jian Taotal disse isso, todos deram um suspiro de alívio. Jian Taotal continuou, mas você não pode encarar isso levianamente, não é que os mortos não tenham acontecido. Existem muitos deles. Missões de sereia, apenas 3 lágrimas de sereia serão lançadas por ano. Mermaiditis pode ser usado para criar um equipamento muito especial, que é muito útil. A localização da Ilha da Sereia não está dentro do território do nosso Império Shenxia. Portanto, todos os anos que vierem para a Ilha da Sereia, além do nosso Império Shenxia, haverá outros países. Desta vez, temos todas as equipes da Hidden Dragon Academy e somos a segunda equipe. Não temos apenas que competir com nossos colegas da Hidden Dragon Academy, mas também com profissionais de outros países. Jian Taotal explicou toda a situação. Ning Yi perguntou, e então? Caso estejamos em cima deles, vamos matar alguém? Enquanto falava, ela inconscientemente olhou para Lin Moyu. Lin Moyu realmente matou pessoas. Ao ouvir que iam matar, várias pessoas ficaram visivelmente nervosas, apenas Lin Moyu ficou indiferente. Jian Taotal balançou a cabeça, geralmente não. Coisas semelhantes já aconteceram antes, então eles guardam a porta da cópia e não os deixam entrar, e raramente matam de verdade. A audição. Jian Taotal disse isso, todos deram um suspiro de alívio. Jian Taotal continuou, mas você não pode encarar isso levianamente, não é que os mortos não tenham acontecido. Ok, vamos nos preparar para entrar na Ilha das Sereias. Duan Gao, adicione estado. Duan Gao respondeu e imediatamente começou a usar suas habilidades. Uma auréola apareceu instantaneamente em todos. Aumento de força. Reforço ágil. Defesas fortalecidas. A magia inspira. Com a bênção de um estado após o outro, os atributos de todos melhoraram muito. Lin Moyu sentiu esses estados. Os 4 atributos de força, agilidade, físico e espírito aumentaram em 30%, o poder das habilidades do mago aumentou em 20% e todos os estados podem durar 1 hora. Com a bênção do estado profético, o poder de combate do povo aumentou significativamente. O profeta é de fato uma classe auxiliar poderosa, especialmente em missões difíceis. Com a presença de profetas, a eficácia de combate da equipe pode ser aumentada diversas vezes. No entanto, comparado com o talento de nível divino de Lin Moyu, o aumento do profeta foi muito fraco. Que efeito teria se o estado do profeta fosse abençoado no guerreiro esqueleto? O coração de Lin Moyu se moveu e um esqueleto guerreiro apareceu de repente ao lado dele. Um vento escuro surgiu sem motivo e a temperatura caiu alguns graus. O súbito aparecimento do esqueleto guerreiro assustou várias pessoas. O guerreiro esqueleto carregava o vento Yin, o fogo da alma saltava e a grande faca fria e leve em sua mão fazia um som de fricção escorrendo de vez em quando. Duan Gao, que estava agregando status a todos, ficou tão assustado que sua mão tremeu e até mesmo suas habilidades pararam. Miao Yu soltou um grito e de repente encolheu-se atrás de Jian Taotal. Eu inclino. Invocação imortal. Jian Taotal não estava calmo. Lin Moyu, esta é a sua convocação. Lin Moyu olhou para Duan Gao. Problemas para configurá-lo. Bom, ok. Duan Gao ficou atordoado por 2 segundos antes de voltar a si, tentando se acalmar e continuar a adicionar estado a todos. Os brilhos da areia da praia ficam constantemente acesos e cada equipe é abençoada. Até onde a vista alcança, essas são profissões raras. Profissões raras em outras cidades floresceram aqui. Lin Moyu já sabia o que os membros da Academia Xiajinjin queriam dizer com a boca de Bai Shen. Essas pessoas mostraram seu talento desde cedo, estudaram e cresceram na Academia Xiajinjin desde jovens e depois mudaram de emprego na Academia Xiajinjin. Capítulo 50. Pode-se dizer que é um profissional cultivado pela Xiajinjin Academy.
Basicamente todo mundo é uma profissão rara, todo mundo recebe a melhor educação e desfruta de excelentes recursos. Muito além dos profissionais nas cidades. Assim como Ning Yi, a idade e Lin Moyu atingiram o nível 19. E ele entende mais do que Lin Mo. Jian Taotao é apenas um ano mais velho que Ning Yi e Lin Moyu e atingiu o nível 23. Duan Gao ficou surpreso. Minhas habilidades. Não posso abençoar isso. A aura de estado dissipou-se assim que apareceu no guerreiro esqueleto. Ele tentou várias vezes e foi tudo igual. Lin Moyu não ficou desapontado. Talvez porque seu talento seja muito forte, habilidades de baixo nível como Duan Gao sejam diretamente cobertas por seu próprio talento. Não posso nem abençoar o estado, é realmente um desperdício. Ling Zhen bufou friamente, com desdém. Lin Moyu olhou para ele, seus olhos frios. Depois de provocar 3 e 4 vezes, Lin Moyu não ficou sem paciência. Uma luz vermelha apareceu nos olhos do guerreiro esqueleto, e ele também virou a cabeça para olhar para Ling Zhen. O fogo de sua alma batia constantemente e o vento insoprava com rajadas. Ling Zhen ficou repentinamente horrorizado e, inconscientemente, deu um passo para trás, e o cajado mágico em sua mão explodiu ao mesmo tempo. Jian Taotao reagiu com extrema rapidez e imediatamente bloqueou entre os dois. Se você quiser revidar, conclua o teste primeiro. Lin Moyu assentiu e desviou o olhar. Ling Zhen respirou fundo e tentou se conter. Quando o guerreiro esqueleto olhou agora, ele realmente sentiu que sua vida estava em perigo. Com um rugido no ar, o julgamento começou. Jian Taotao disse imediatamente, entre na ilha. Várias pessoas formaram uma equipe e foram vistas como um todo pela cortina de luz. A nota média é exatamente 20, o que atende às regras. Todos apenas sentiram que haviam passado por uma cortina de água e entrado na Ilha das Sereias. Capítulo 65 – A última vez. O ar da ilha estava cheio de vapor d'água. Cada respiração você pode sentir o forte cheiro de peixe. A umidade é extremamente pesada, e toda pessoa é como mergulhar na água. A pessoa inteira está desconfortável. Um lugar tão desconfortável, fedorento e suspeito. Ning Yi cobriu o nariz, ela não gostou do cheiro aqui. No meio da ilha existe uma montanha que se destaca. A cópia da sereia está logo acima do pico. De longe, você pode ver uma enorme cachoeira inclinada do pico para cima. Acima do pico, a entrada da réplica da sereia é como um redemoinho no fundo do mar, que gira constantemente. Jian Taotao olhou para o pico da montanha e determinou a direção. O espaço dentro da ilha era maior do que o esperado e, após passar pela cortina d'água, todos se dispersaram. A multidão, que originalmente era densa, não é mais visível. Mova-se rápido, nosso objetivo é uma cópia da sereia. Monstros que não podem ser atingidos, tentem não atacar. Jian Taotao disse em voz profunda. Ela correu primeiro. Várias pessoas o seguiram imediatamente. Existem poços de água em todos os lugares, e você pode ver que existem alguns monstros nos poços de água. Esses monstros são meio humanos, meio peixes, com escamas em seus corpos. Não tão linda e fofa quanto a sereia da história. As presas expostas eram muito afiadas e brilhavam à luz do sol. Não há dúvida de que seus dentes são suficientes para morder o aço. Uma pequena passagem se formou entre os poços, e a equipe passou rapidamente pela passagem como a mesma palavra. Uau! Ao som da água, um monstro-sereia saiu repentinamente da piscina e correu direto. Jian Taotao reagiu com extrema rapidez e ativou a habilidade diretamente. Provocação. Habilidade característica de Night. O monstro-sereia parecia ter sido muito insultado. Ele se virou e correu em direção a Jian Taotao, seus olhos brilhando em vermelho e parecia que havia enlouquecido. A técnica de detecção de Lin Moyu caiu na sereia simultaneamente. Soldado Sereia. Nível, 19, Força, 300, Agilidade, 150. Espírito, 200. Físico,
320. Habilidade: nenhuma. Olhando para os atributos, atende aos padrões do nível 19. Monstros: não poderoso e sem habilidades. Esses monstros selvagens não podem detê-los. Cobrar: Jian Taotao não esperou a chegada do monstro sereia e já havia levantado o escudo para cumprimentá-lo. Sob a habilidade de carga, ela instantaneamente cruzou uma distância de mais de 10 metros e atingiu o monstro sereia com um estrondo, e o monstro sereia foi derrubado a vários metros de distância e caiu no chão. Neste momento, uma bola de fogo voou e pousou com precisão no monstro sereia. Com um estrondo, o monstro sereia foi repentinamente envolvido em chamas. Mas não morreu ali, lutou e correu em direção a Jian Taotao. Uma figura cintilou atrás dela, e Ning Yi não sabia quando ele havia chegado. A adaga foi cutucada com um brilho. Sopro fatal. A habilidade é ativada e a adaga perfura o colete do monstro sereia. As escamas se despedaçaram e o monstro sereia caiu no chão com um grito. Neste momento, outra flecha de gelo disparou e pousou no monstro sereia. Todo o corpo do monstro sereia estava congelado e perdeu completamente o movimento. Mate um soldado sereia nível 19, experiência mais 1500. Jian Taotao obtém escamas de peixe asterisco 1. Lin Moyu recebeu uma dica de que o monstro sereia foi morto. Por causa da equipe de 6 pessoas, a experiência adquirida não é alta. Jian Taotao é a capitã e todos os itens descartados serão obtidos por ela. Este foi um teste, não para subir de nível, e Lin Moyu não se importou. Depois de resolver rapidamente o monstro sereia, a equipe seguiu em frente. Ao longo do caminho, encontrei várias ondas de coisas estranhas. Quanto mais perto você chegar do pico, maior será o número de monstros. O nível também está subindo gradualmente. Um monstro de nível 21 já apareceu nas costas e é preciso um pouco de esforço para destruí-lo. Depois de destruir o monstro de nível 21, Jian Taotao olhou para o pico. No ritmo atual, levará pelo menos 3 horas para chegar ao meio da ilha. Também leva tempo para subir a montanha. Somos muito lentos. Em seguida, encontramos monstros. Miao Yu, você é responsável pelo controle. Se não puder lutar, não lutará. Vamos acelerar e seguir para a cópia. Jian Taotao decidiu ignorar o monstro e acelerar o avanço da equipe. Miao Yu assentiu, ok. A equipe ganhou velocidade. Ao encontrar o monstro novamente, Miao Yu usa diretamente a habilidade para controlá-lo. Amarrado pelo vento. Na habilidade, o elemento vento tocou suavemente, como uma algema prendendo o monstro. Durou 1 minuto e, depois de esperar 1 minuto, eles já teriam fugido. Como resultado, a velocidade de avanço da equipe é muito acelerada. Apenas 20 minutos depois, o sopé da montanha já podia ser visto. Assim como Jian Taotao julgou, eles ficaram para trás. A essa altura, outras equipes já haviam chegado ao sopé da montanha, muito à frente delas. A cachoeira cai do topo da montanha, e só há um caminho para subir a montanha, e não é espaçoso. Na cachoeira, na estrada, há um grande número de monstros sereias. Especialmente no sopé da montanha, a cachoeira desce e densas piscinas aparecem no sopé da montanha. Os poços de água estão ligados uns aos outros, formando uma estrada sinuosa. Está cheio de monstros sereias que são difíceis de evitar. Neste momento, uma equipe já chegou ao sopé da montanha, limpando os monstros do sopé da montanha, preparando-se para subir a montanha. Jian Taotao cerrou os dentes. Se você correr diretamente, tem certeza. Miao Shu balançou a cabeça. Há muitos deles, não consigo controlá-los. E esses monstros são todos de nível 22, o nível é maior que o meu e minhas habilidades têm chance de falhar. O nível do monstro é maior que Miao Yu, e existe a possibilidade de que a habilidade falhe. Já falhou várias vezes ao longo do caminho, mas havia apenas um monstro naquele momento, e a falha de controle foi destruída diretamente. E isso é tudo para o vídeo de hoje.
Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.